Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no canal do Pioneiro. Eu sou o Pioneiro, seu amiguinho, e hoje eu estou com um amiguinho aqui, né, para entrevistar e bater um papo muito bacana, né, que é o Maurício Fernandes. Muito bem-vindo aqui ao canal, Maurício, tudo bem? Muito obrigado. Está tudo bem deste lado. E aí, do seu lado, amigo? Tudo tranquilo, né? O Maurício, você é de Moçambique, né, Maurício? Exatamente, Moçambique. Moçambique, muito bom. Ó, eu fico muito feliz de ter você aqui, né? As pessoas vão entender o porquê, porque Maurício, ele lá em Moçambique, rapaz, aqui no Brasil, Maurício, tem uma expressão que o pessoal costuma usar, uma gíria, né? Quando a pessoa faz quando a pessoa, assim, realmente é uma pessoa que a gente considera que é revolucionária. E aí a gente chama assim, rapaz, o cara é brabo. Então, o Maurício é brabo, né? Porque você parou, né, na maior TV do seu país. Me corrija se eu estiver errado, tá? Porque essas são informações que eu recebi. Então, você apareceu na TV, a maior TV que é do seu país, que é a TV Sucesso, né, falando sobre as coisas que você descobriu da torre. Verdade. Verdade. Então, aqui você seria chamado assim, pô, o maluco é brabo, né? O Maurício é brabo. Então, a gente vai conhecer um pouco de tudo isso, né, com o Maurício. Então, para mim vai ser uma honra ter você aqui, né? Muito obrigado. Até que fique deu certo, né? O fuso horário, né, de Moçambique para o Brasil é bem distinto, 5 horas, mas deu tudo certo para nossa entrevista. Então, vamos lá. Eu vou colocar logo aqui a entrevista, tá? E aí você vai fazer os comentários, né, sobre a situação e a gente vai adentrar aqui. Para quem ainda não viu, para quem ainda não conhece, tá? Essa aqui é a entrevista do Maurício que ele deu para a TV, ou melhor, essa aqui é a foto dele. Essa aqui, ó, da TV Sucesso. A TV Sucesso é a maior emissora daí, Maurício? Sim, é uma das maiores. Eu posso dizer que é uma das que tem maior audiência atualmente. É uma TV que traz factos. Uhum. Agora, e tem outro ponto interessante, né? Que quem falou isso foi o Cristóvão, né? Que é de Moçambique, que já participou aqui do canal. Ele disse que essa emissora ela transmitiu reuniões das TJs, não foi? É verdade. É uma das TVs que aceitou transmitir as reuniões no tempo da Covid. Sim, outras TVs, houve tentativas. No momento que eu estava ainda a apoiar a filial, tivemos acesso a um relatório que indicava que tentaram de todas as TVs, não deu certo, e esta foi a única que aceitou, depois de várias tentativas. Começaram com a comemoração, acho que foi a comemoração de 2020, se não me engano, sim, de 2020. É a única TV que aceitou. Na última hora, foi uma gravação, acho que fizeram as gravações do discurso, assim, por diante. Na última hora, é a única TV que aceitou transmitir. Então, até agora, costuma usar. Sim. Então, no caso, essa TV, ela transmitiu algumas reuniões, transmitiu a comemoração lá em 2020 e então eu posso até considerar, né, que a mesma TV que transmitiu essas reuniões também, né, ela trouxe uma reportagem falando sobre a Torre de Vigia. E eu até suspeito, né, de ser uma das informações críticas que chegaram para muitas pessoas no seu país de uma forma assim aberta, sem aquele receio, né, de pesquisar ou sem aquele receio de é coisa aposta, tá? Foi uma reportagem. Então, assim, eu acredito que muita gente viu, né, a sua reportagem, que também assistia às reuniões e ficou assim espantado pelo que viu. Então, a gente vai ver a reportagem aqui na íntegra e aí você vai falar, né, como foi os bastidores, né, como aconteceu,
como chegou você até a TV para falar sobre isso. Eu vou colocar aqui a reportagem. Então, o pessoal que está aí assistindo, presta bem atenção na entrevista da TV Sucesso com o Maurício. Jeová denuncia supostos atos de desonestidade e ameaças para obtenção de confissão perpetrados por líderes daquela organização religiosa. Maurício Fernando diz que a organização manipula a justiça, tem espiões, proíbe fazer faculdade e há casos de abuso de menores que são ocultados. Chama-se Maurício Fernando e durante 12 anos esteve ligado às testemunhas de Jeová no departamento de tradução. E há meses foi desassociado por ter descoberto e destapado supostas verdades ocultas, cenário que vai contra os princípios da organização religiosa. A organização tentava manipular a justiça norueguesa. Então, naquela manipulação, eles tentaram apagar algumas evidências. Essas evidências têm a ver com 2 vídeos que tinham a ver com o processo da desassociação dentro da organização. E nesse processo, eles tentavam omitir a verdade na justiça. E como uma das formas de omitir, tentaram apagar 2 vídeos que eram para ser exibidos dentro de um congresso regional no ano passado. Então, peguei aqueles vídeos por ver que há necessidade de eu expor a verdade daquilo que realmente está a acontecer. Peguei aqueles vídeos e tornei-os públicos. Acabei tendo um ficheiro ou um documento que dava indícios de que há espiões dentro da organização que monitoram fóruns aqueles que são chamados apóstatas. Então, com aquela informação, eu consegui ver que realmente na organização existe espiões. E não é apenas isso. Maurício Fernando fala de desencorajamento aos membros da organização a não fazerem ensino superior. Supostamente poderão servir ao diabo. É uma das coisas que eles... Ô Maurício, eu vou só interromper aqui, né, para que a gente possa até comentar, né, essa parte. Eu queria que você dissesse como você foi parar, primeiramente, na TV para dar essa entrevista. Como surgiu isso? O que aconteceu? É assim, vou tentar explicar da seguinte forma. Em setembro do ano passado, 2023, antes disso, acho que isso aconteceu no mês de março, abril do ano passado. A organização produziu alguns vídeos que eram para ser exibidos no Congresso Regional de 2023. E nestes vídeos, nós como tradutores recebíamos esses vídeos com antecedência para serem traduzidos para a língua local, que é o Xizua, a língua que é falada na minha vila. Então, havia aquela confusão da Noruega, assim como vários assuntos que mexiam com a organização da parte legal. Então, na última hora, esses vídeos foram exibidos até, acho que no primeiro congresso realizado nos Estados Unidos. Chegaram a ser exibidos, mas ao mesmo tempo havia aquela confusão do governo da Noruega estava à procura, estava a lidar, como todos sabemos, que o governo da Noruega tentou de várias formas tentar entender esse assunto da desassociação assim por diante. Então, a organização deletou aqueles 2 vídeos e naquele exato momento que a organização deletou os vídeos para serem exibidos no Congresso, mandou também uma orientação para todos os tradutores de todo o mundo para também eliminarem os vídeos dos seus dispositivos. Então, aquilo tocou com a minha consciência, para ser sincero. Tudo bem. A Noruega agora está a falar sobre desassociação. Ainda mais a organização também não aprofunda muito esse assunto, não explica muito o que está por detrás de eu ter dado um registro da Testemunha de Jeová na Noruega. Peguei os vídeos, depois decidi pela primeira vez, tive a coragem pela primeira vez de abrir, criar um usuário dentro do Reddit. É uma plataforma, é uma rede social que também tem um fórum lá em inglês. Então, peguei aquele vídeo, eu tinha disponível em inglês,
e coloquei lá num usuário que eu tinha nos tempos. Acho que muita gente que acompanhou o Reddit no início do ano 2023 conheceu um Warwick Pimo que aparecia na internet naquele tempo. Então, depois disso, não é só isso. Não eram só esses vídeos que eram problemáticos. Existiam outros que tinham a ver com o ensino superior. Eu acho que não mencionei, mas tem um vídeo que tinha a ver com um ancião que tinha os seus privilégios questionados pelo fato de a filha ter feito faculdade. E também houve vídeos de Moras, fui descobrir vídeos de Moras. Eu lembro desse vídeo, Maurício. Então, nesse caso, esse vídeo que você está citando, né, que o ancião que tem a sua filha que vai para a faculdade, ele tem o privilégio reconsiderado. Então, esse vídeo era para o Congresso também ou era para alguma outra coisa? Não, esse vídeo não era do Congresso. Esse vídeo era para os superintendentes de circuito. Era um vídeo de treinamento que eram para os superintendentes de circuito. Era exclusivo para os superintendentes de circuito. Não era para os anciãos, era só para a classe dos superintendentes de circuito. Sim. E aí, no caso, como você chegou como você foi parar na TV? Eu quero saber isso aí. Então, na TV, o que aconteceu é que quando o Betel, a sede mundial, descobriu a minha real identidade nas redes sociais, ela organizou 4 anciãos para verificarem ou para investigarem o pecado de apostasia, neste caso. Então, esses 4 anciãos vieram, eu recebi uma chamada do meu antigo superintendente de língua, do departamento Shiitsu, que é a língua na qual eu trabalhava nela. Então, ele me ligou naquela hora das 6 horas, eu estava descansado ainda, e ele disse que preciso de uma ajuda sua. Isso no dia seguinte, depois de eu ter perdido o acesso aos documentos, ou já não tinha acesso aquele acesso remoto que eu tinha para o BTL. Então, no dia seguinte, ele me ligou, me acordou às 6, disse que preciso da sua ajuda e hei de vir na sua casa. Na verdade, eu era um servo remoto. Servo remoto são aquelas pessoas que trabalham, apoiam o BTL a partir de casa. O BTL paga as despesas, seja energia ou o arrendamento da casa, assim por diante, aquelas coisas. Então, eu vivia numa outra casa. Então, o superintendente disse que de vir na sua casa, preciso de uma ajuda, não precisas vir. Eu, tudo bem? Ok, fiquei alguns minutos, eu pensei que ele não iria aparecer naquela hora das 6. Pronto. Quando ele chega e liga. Quando eu saio, ele diz-me que penso que vá se vestir como se fosse já as reuniões. Naquele momento eu não tinha feito banho, não tinha cuidado de nenhum aspecto da minha higiene. Só fui pegar a roupa e vesti-me. Então, eu disse que entra no carro, entrei no carro, saímos em direção para um salão que aparece nas imagens aí, que é um salão que se encontra, acho que a uns 2, 3 quilômetros de distância da casa onde eu morava. Então, quando chegamos lá, começou aquele interrogatório. Fui saber ali qual era o assunto que queríamos tratar. Na nossa saída, não soube onde é que vamos, e ao mesmo tempo não sabia o que vamos fazer. Eu só disse que preciso de uma ajuda, preciso de alguém para me acompanhar. Iremos voltar daqui a pouco. Então, chegando lá, ficamos no meio-dia, até às 12. Ficamos lá a fazerem perguntas. Havia 2 anciãos que estavam no BTL, no Maputo. Eles estavam conectados via Zoom, e 2 anciãos estavam comigo. E um detalhe, quando estava a sair com o superintendente de língua para aquele salão, que na verdade não sabia que vamos ao salão, ele
tinha deixado um segundo ancião pelo caminho. E quando passamos, quando chegamos naquela zona onde aquele ancião estava, ele fingiu como se fosse a estar a dar a boleia. Boleia, acho que chamam carona aí no Brasil. Uhum. Não sei se estou errado. Isso. Ok? Então, ele recebeu aquele outro ancião, saudou como se não soubesse de nada, vai para essa direção. Ele disse, nós também vamos para esse lado. Pronto, seguimos o caminho, pegamos a estrada nacional e chegamos, entramos dentro do salão do rei, na sala B, na Tirivel sala B. Então, logo a seguir, já vou continuar. Depois do interrogatório, às 12 horas, eles interromperam, fazer aquelas perguntas, como é que... ok, sobre o assunto já dos vídeos, de estarem os vídeos já aparecerem na internet. Então, depois de interromperam, é quando já decidiram me levar para o RTO, porque lá não havia corrente nesse dia, então no RTO tem um gerador. Eles voltaram com o interrogatório no RTO. Continuaram com o interrogatório, fizeram várias perguntas de coisas. Ô Maurício, deixa eu só te interromper. Pessoal, desculpa, mas eu preciso interromper e ele vai continuar, não se preocupe. Cara, o que você está relatando parece um sequestro, né? Pegaram você em casa, levaram, entre no carro, aí você entrou, levaram para um lugar, tinha alguns anciãos lá para fazer o interrogatório, tinha uns anciãos conectados via Zoom. Então, meu amigo, você foi praticamente sequestrado, né, para poder dar fim, né, ao Maurício. Agora, esse ponto do interrogatório que você vai continuar, antes de chegar no interrogatório, eles descobriram sobre o seu contato na internet. Como eles descobriram isso? Dentro do Betel, principalmente, ok, não vou aprofundar muito este assunto porque ainda vai ser debatido em breve na justiça, mas eu posso dar um cheirinho. Dentro do Betel, existe um grupo que tem essa missão de controlar o que está a ser postado nas redes sociais. Então, com base nisso, eles tiveram informação de que eles conseguiram ver que há um material que está a ser colocado na internet, mas o que estava a lhes dificultar era saber quem é que está a fazer isso. Existe? Até esta live vai ser assistida por alguns deles. Há pessoas próprias que cuidam disso. Mas da próxima vez que voltar, eu vou te explicar com mais detalhes. Mas vão assistir, estão... Sim. Então, olha só o que o Maurício está falando. O Maurício está falando, né, que existe um grupo de pessoas que, vamos dizer assim, monitoram o que está sendo postado, o que está sendo falado sobre a organização, sobre a Torre de Vigia, talvez nos fóruns, talvez no YouTube, inclusive, provavelmente, depois vão ver, né, o que você está falando, já que, pelo que eu entendi, Maurício, tem uma questão jurídica envolvida, né? Porque durante a entrevista, que eu só coloquei uma parte aqui, mas se vocês quiserem ver, eu fiz um vídeo que fala exatamente sobre o que aconteceu com o Maurício, né? Vocês podem assistir aqui no canal do Pioneiro, e aí vocês podem ver a reportagem completa. Eu só coloquei um trecho. Mas eu vi que o seu advogado também estava na entrevista e ele falou também com a reportagem. Então, existe uma questão jurídica aí envolvida também? Sim, existe uma questão jurídica, pois submetemos uma queixa-crime na Procuradoria da República, aqui em Massinga. Então, quando colocamos a queixa, passou para o CERNIC. CERNIC é o Serviço Nacional de Investigação Criminal de Moçambique, ouviu os anciãos envolvidos. Desta vez, até então, tivemos
conseguimos ter matéria criminal para os 3. Não sabemos se, quando o caso prosseguir, vai pegar mais gente, mas até então são 3 dos 4 que investigaram. Foi uma investigação estranha. Normalmente, muitos foram investigados com 2 anciãos, mas não sei qual é o peso que eu tinha. Tive direito de 4. Sim, 4, então, né? Sim, 4 aí, anciãos. pode continuar. Sim, então, depois de eles serem ouvidos, a Procuradoria viu que há matéria para julgamento, o processo foi submetido já para o tribunal. Quando chega no tribunal, a organização já começa com uma guerra. Os advogados contratados pelo Betel começaram uma guerra a tentar fazer o processo cair. Submeteram um requerimento, pedido de audiência preliminar. E essa audiência preliminar foi feita e os advogados tentaram, à sua maneira, trazer alguns argumentos que poderiam fazer com que o processo não prosseguisse. Mas, felizmente, o processo avançou e já temos data de julgamento, dia 12 de setembro. 12 de setembro, então, pode haver atualizações sobre essa situação. Sim. Ok, então vamos aguardar e vamos acompanhar as informações, as atualizações a gente traz aqui a respeito dessa situação. Então, veja bem, pessoal, você que está aí assistindo, né, o negócio, é como eu disse, o Maurício é brabo. O Maurício é brabo. Então, ele foi realmente atrás, né, dos seus direitos, né, legais que ele tem, né, viu que existia alguma coisa de fato errada. Esses vídeos, que inclusive um deles, né, que eu até vou mostrar aqui para vocês, um deles, né, que o Maurício também está se relatando, é esse daqui, que eu acho que muitas pessoas já viram, né, esse vídeo, vai aparecer aí na tela para vocês, que é o vídeo da senhora que era desassociada, né, que era uma ex-TJ, ligando para a sua filha, e a sua filha rejeitando o contato. Olha o vídeo aí. Mom's disfellowshipping still feels so raw. Elsa, please speak up. I miss you so much. I just want to hear your voice. It's such a struggle. I miss her. She taught me the truth. Gave me a stable life. She was my closest friend. What's the harm in just calling once in a while? To chat. Maybe I can even help her to come back to Jehovah. Abel was essentially a spirit. Pronto, esse aqui foi um trecho do vídeo. Eu acho que a maioria das pessoas que estão aqui já viram esse vídeo na internet. Esse vídeo, segundo o Maurício, ele acredita que foi transmitido nos primeiros congressos nos Estados Unidos, mas não chegou a ser transmitido nos outros países, porque durante esse período veio a questão da Noruega, né, que a Noruega a Noruega entrou com a questão jurídica, criticando, né, falando a respeito justamente do tratamento com os ex-membros, envolvendo os idosos e envolvendo principalmente os menores de idade, que aí, nesse vídeo, justamente a gente tem uma idosa, né, que é a mãe idosa, que está fora, né, entrando em contato para a sua filha, e a filha rejeitando. Então, a organização pediu para remover, apagar esses vídeos, né, referente a essa situação. Verdade. A organização pediu para remover os vídeos e também, depois de ter removido, uma coisa que acontece lá no departamento de tradução é que é normal que quando um vídeo
seja para ser removido, é um vídeo que está a ser trabalhado, eles só pedem para parar. Eu digo, epá, vamos parar, este vídeo não vai ser mais exibido. Mas para este caso, visto que mexia com outras partes, ou mexia com outras sensibilidades, fomos informados que não seria mais traduzido, mas ao mesmo tempo, 2, 3 dias depois, voltaram e fizeram lembrar a todos os tradutores que vocês devem apagar este vídeo. Quem tem um vídeo no dispositivo deve remover, não deve mais aparecer dentro do dispositivo deste vídeo. Porque é o mesmo que acontece com vários outros vídeos, publicações que do nada desaparecem no site. Normalmente tem algum problema por detrás disso, que acaba obrigando a organização a remover. Qualquer um pode verificar que há sempre vídeos que desaparecem do nada. Recentemente, notamos que desapareceu o vídeo do Anthony Morris, que fala do ensino superior. Acho que é um broadcasting de janeiro de 2015, se não estou em erro. Então, provavelmente há alguma coisa por detrás disso. Porque a outra parte dos vídeos aparece. Realmente é verdade, né? Bem lembrado. Então, pessoal, veja que coisa, né? Esse vídeo, por exemplo, você chegou a disponibilizar na internet ou foi outra pessoa? No início, criei um usuário, mas não fui eu que disponibilizou. Apenas pedi a alguém, porque já tenho contato com os fóruns, e assim como os canais, há bastante tempo, muito tempo mesmo. Uhum. Então, de certa forma, existem algumas informações que, antes dessas, saíram das minhas mãos, mas não tinha, até nesses 2 vídeos, eu não tinha aquela coragem de aparecer diretamente, a colocar o material. Sim. Entendi. Ok. E aí, no caso de você chegar eu entendi que foi um caso já ligado para a questão da justiça, né, da queixa-crime. Agora, a ideia de chegar aí até a televisão, foi você que pensou, que procurou? Como é que a TV ficou sabendo e fez essa entrevista? Ok. Então, existe uma situação, por exemplo, há um caso, seja num tribunal ou numa instituição de justiça, que os jornalistas têm o conhecimento do caso. Eles normalmente costumam procurar a pessoa ou a vítima ou um dos envolvidos para poder perceber, ouvir da história dele, depois, a partir daí, eles gravam a entrevista, porque muitas das vezes as informações, por exemplo, submetes uma queixa, aquilo vai ser um motivo de conversa, principalmente isso. Foi um assunto de conversa e acabou se espalhando, chegou nos ouvidos dos jornalistas e eles me procuraram. Sim. Interessante. Agora, Maurício, como é que ficou essa questão? Você foi sequestrado para fazer um interrogatório. Nesse interrogatório, eles decidiram remover você? Não, foi o seguinte. No interrogatório, eles queriam... Não eles já tinham a certeza que sou eu, aquela pessoa que estava atrás daquele usuário. Eles já tinham a certeza disso. A única coisa que aconteceu é que eles queriam apagar, porque aquilo que eu coloquei é uma gota de água daquilo que eu ainda tinha em posse. Então, a única preocupação deles era de tentar... Houve o caso de tentarem arrancar o meu dispositivo, aquele que tinha as informações. Então, quando tentaram arrancar o dispositivo, eu resisti, disse que não. Aí parece que já estamos a passar os limites. Então, disseram que, ok, então tu tens de nos dar o dispositivo por bem. O dispositivo vai ficar connosco. Nós precisamos verificar o que tem neste dispositivo e o que esse dispositivo já fez. Eu disse que aí, para chegarmos aí, temos que ter
uma autorização, vocês têm que me dar uma autorização, ou têm que mostrar uma autorização legal que me obrigue a vos passar o meu dispositivo. Eles disseram, tudo bem, então tu tens que desbloquear. Já que não queres nos dar, desbloqueia o celular. Bom, tentei resistir, mas a ver uma situação de 12 horas sem comer, sem descansar, só a ouvir perguntas, ameaças. E uma das ameaças foi de que se não desbloquear o dispositivo, tu não sais daqui. Tu tens que, a única forma para sair para casa, tu tens que nos fornecer, desbloquear o seu celular. E nós verificarmos tudo. E já era noite, porque aquilo durou por aí 12 horas. Eu já não tinha mais força, a minha voz já não era a mesma, já apresentava um cansaço. Acabei cedendo. Desbloqueei o celular, então um do meu lado direito, outro do meu lado esquerdo, sentaram e começaram. Aqueles dois que estavam no Maputo, um deles disse que vocês devem fazer foto de cada coisa que vocês vão achar aí nesse dispositivo. Entraram no Google Drive, verificaram e apanharam alguns cheiros, deletaram, saíram, foram para a caixa do e-mail, verificaram, apagaram aquilo que eles achavam que poderia lhes incriminar, por assim dizer. Então, entraram no YouTube, no canal que eu havia criado mais tarde. Apagaram tudo e faziam foto de tudo o que eles estavam fazendo no dispositivo. Fizeram fotos e depois foram para o Reddit. Eu já tinha o meu usuário, com base no meu usuário, já conseguia publicar certas informações de coisas que aconteciam dentro do Betel, que muita gente ficava chocada e nenhuma testemunha de Jeová está preparada para ouvir certas coisas que acontecem lá. Eu postava lá, então aquelas informações para eles eram informações que sujavam a imagem dele, por assim dizer. Então eles removeram tudo aqui. É quando já decidiram que eu tenho que sair. Então, depois disso, quando eles decidiram me remover, um minuto. Vamos aguardar aqui um pouco o Maurício, né, que surgiu aí um problema. A gente está vendo aqui a entrevista dele e vocês podem notar, né, a situação aflitiva, né, que ele passou, né, em relação ao que aconteceu, né? O Maurício já voltou? Muito bem. Sim, sim. Pode continuar, Maurício. Sim, sim. Então, o que aconteceu foi que depois disso, eles apagaram aquelas informações que para eles não deviam estar no ar. Então, logo a seguir é quando já voltam a marcar uma comissão judicativa. Antes disso, pegaram na minha esposa. No domingo, nós fomos à reunião. Isso aconteceu no sábado, 2 de setembro, dia 3. Eles já foram pegar a minha esposa, já dentro da reunião, só para entenderes o estranho. Nós estamos dentro de uma reunião. Estamos a escutar um discurso público dentro da congregação. Eles ligam para a minha esposa e dizem que venham para o escritório remoto de tradução, que está bem ao lado do Salão do Rei. Saímos para lá, como ela foi interrogada, eles queriam ter a certeza de que ela tinha conhecimento daquilo, ou de algumas informações que eu já tinha conhecimento. Perguntaram a ela e não acharam. Na verdade, ela não sabe de nada. Não sabe de nada do que está acontecendo. Então, eles dispensaram ela. E na quarta-feira, na terça-feira, quando eles já ligam, já seguindo as orientações do livro Pastoreio no Rebanho, já ligaram os 3. Irmão Maurício, gostaríamos de te convidar para a comissão judicativa, estás acusado pelo pecado de apostasia, então precisamos ouvir
sim, queremos que Jeová te ajude através dos seus pastores. Então, gostaríamos de estar contigo amanhã. Isso já numa quarta-feira. Então, fui para lá, foi feita a comissão judicativa, fizeram as perguntas, eu respondi exatamente aquela que é a verdade. Ali não foi que eu queria tentar resolver as coisas de uma outra forma. Eu falei aquela que foi a verdade. Então, eles me mandaram para casa, naquela hora das 13, já para tomar uma refeição, neste caso. E depois disseram que iam me ligar mais tarde. Me ligaram às 15 horas, disseram que temos que regressar para o salão. Chegamos lá, fizeram umas 2 perguntas só. Eles me perguntam, eu me lembro bem das perguntas, porque, de certa forma, que eu respondi aquilo mesmo, eu só falei a verdade, para ser sincero. Eu mostrei a eles que o que está certo e o que está errado, e deixei com eles para eles decidirem o que eles querem fazer de mim. Então, fizeram 2 perguntas, tipo, como é que tu te sentes? O que tu achas da organização? Acho que é essa a pergunta que eles fizeram. Bom, já estando de uma forma... Eu disse que a organização, eu não tenho problema com a organização. A única coisa que eu vejo que é de problema dentro da organização são as pessoas. São certas pessoas, as pessoas que eu mesmo mencionei, são os que têm um problema. Então, eu não vou falar mal da organização, porque nasci dentro da organização, cresci, mas vejo que as pessoas dentro dessa organização é que têm um problema. Tudo bem, eles perguntaram, tipo, qual era o que é que você queria, onde é que você queria chegar com essas informações que tirou. Quando eu respondi, tipo, eu não queria chegar em algum lugar, apenas eu peguei aquilo que acontecia e coloquei. Para aqueles que não sabem, e aqueles que não fazem ideia do que acontece. Então, a única coisa que eu posso responder é essa. É quando eles perguntaram, mas eles já ficaram à vontade de fazer umas perguntas sugestivas para me fazer entender que eu fiz aquele processo da organização. Eles insistiram, não, está a ver o seguinte, você cresceu na organização, acaba de revelar aqui que você nasceu na organização e achas que a organização não tem um problema, o problema são as pessoas, mas tudo bem. É certo que houve alguns erros, alguns problemas, mas tudo bem. Quando tu levas esses assuntos e coloca na internet, o que acha que as pessoas vão achar? Não estaria a sujar a organização? Tá bom, sim. Estaria a sujar a organização. Eles, pronto, ok. Porque é o que eles queriam, insistiram muito nessa pergunta, mas já eu entendi que eles queriam que eu dissesse que eu queria sujar a organização. Oh, tudo bem, queria sujar a organização realmente. Eles, tudo bem, pode sair. Aguarde, lá fora, vamos te chamar. E quando já ficaram lá, conversaram, sim, agora já temos matéria para desassociar, porque antes dessas perguntas, para o início do dia da comissão judicativa, as respostas que eu dei não davam nenhuma, não havia uma abertura, não davam nenhuma abertura para me desassociar. Então, depois disso, eles decidiram me desassociar, tudo bem, tá certo? Então, eu logo disse para eles, tipo, ok, se vocês escolhem me desassociar, que o assunto termine entre nós, porque se eu vir que essa informação já começou a escapar na boca a tua transmissão, Maurício. A transmissão do Maurício deu uma paralisada aqui, deu uma travada. A gente vai aguardar aqui um pouquinho o retorno para que a gente possa continuar a transmissão. Muito bem, vocês estão vendo aí com detalhes o que aconteceu com o Maurício. Sobre o Maurício, ele trabalhou, né, na filial, na parte de tradução lá do país dele, de Moçambique, e ele está contando o que aconteceu, né, com as descobertas, né, com o entendimento que ele conheceu sobre a organização e que ele passou a repassar para as pessoas, ou para informar.
E vocês viram aqui, né, a pergunta que os anciãos fizeram, né, para poder, vamos dizer assim, incriminá-lo, né, de que ele era um apóstata, né, por discordar ou por não concordar com a forma que a organização ela age. Só que muitas coisas que acontecem na organização, realmente os irmãos não sabem, né? E eu acho que isso que ele fez e que muitas pessoas fazem é justo para que as pessoas entendam de fato como funciona de fato a organização. É a transparência para que as pessoas realmente saibam. E aí, só que qual é o problema, né? Que aí cai por terra aquele conceito de verdade, de religião verdadeira, de único lugar que Jeová usa, porque as pessoas vão entender e vão ver que, opa, tá igual a qualquer outro grupo, né? É tudo igual, né? Tudo tem problema, tudo tem, né? Então, isso é uma coisa muito complicada, né? Mas isso é o que o Maurício está falando aqui, né, a respeito, né, da situação dele da comissão judicativa, né? Agora, notem, eu achei relevante o que você falou, Maurício. O pessoal foi atrás da sua esposa na reunião. Isso é de praxe. Quando tem alguém, né, um dos cônjuges, né, passa a ser crítico ou discordar da organização do corpo governante, eles vão atrás do outro, né? E fizeram isso com você. É exatamente isso. Fizeram isso com ela. E há um outro ponto que, ok, talvez eu possa continuar sobre o assunto da comissão. Depois disso, eu apelei. Bom, eu sabia, eu também já servia como ancião, sabia como é que funcionavam as coisas. Ok, apelei, mesmo sabendo que no final de tudo vai dar. Mas para tentar fazer eles entenderem que estavam a ser injustos e aquilo que eles tentam, a mensagem que eles tentam passar para as congregações, ou para os irmãos das congregações, de que eles agem com base, que eles são ajudados, são apoiados pelo Espírito Santo e tudo. Eu queria mostrar a eles que vocês estão saíram da linha. Apelei. Depois de pedir a apelação, eles mandaram mais 3 anciãos de Betel, os mais fortes. Então, chegaram lá, eles fizeram uma pergunta. A minha carta, eu tinha escrito que eu peço apelação, porque o caso não foi bem cuidado e em nenhum momento vi da parte dos anciãos que cuidaram da minha comissão legislativa, vi o Espírito Santo atuando neles. Eles pareciam que foram instruídos para vir à mídia social e não para vir cuidar do caso como realmente deveria se cuidar. Então, eles fizeram, quando eu cheguei, entrei lá, aquelas formalidades todas que estavam no manual dos anciãos, seguiram, eles já estavam bem educadinhos já, seguiram aquelas orientações, tudo. Depois começaram a fazer as perguntas, o que aconteceu? Eu quero repetir tudo, expliquei para eles ouviram, disseram que ok, tudo bem, mas nós queremos entender um ponto que você, só para ver que eles já estavam à procura de um assunto para eles se convencerem, porque eles queriam se convencer de que o errado está certo. Ok, mas tudo bem, como é que na sua carta você escreve que não viu a atuação do Espírito Santo dentro da comissão judicativa? Como é que você teve coragem de dizer isso? Você acha que está sendo humilde? Eu apenas peguei, aquele é um trecho da Sentinela, na verdade eu fui citar uma Sentinela, é um trecho da Sentinela, então eu só peguei o caso, citei e fui colocar, sei que a Sentinela está errada, não está humilde, não é minha culpa, eu não sei o que escrevia a Sentinela, não participei na redação daquela Sentinela. Eles, tá bom, então pode sair. Ficaram conversaram no final disseram que nós concordamos com a comissão judicativa, achamos que realmente até temos a certeza que não. Eles já assumiram que eles têm a certeza de que tudo bem, as coisas podem não ter corrido bem, mas preferimos concordar com a comissão anterior, que é a comissão judicativa.
tudo bem. Voltei para casa, já desassociado. Fiquei 2 dias, mandei uma carta para a comissão de filial, usando a conta JWPAD, porque a conta de Betel já havia sido bloqueada. Mandei uma carta para a caixa de correspondência de Betel. Então, quando eles receberam a carta, algo interessante, eu não sei se poderes me ajudar a entender, porque eu não entendi isso até hoje. Quando denuncio aquelas coisas que a comissão fez contra a minha pessoa, naquela carta, a comissão de filial supostamente manda os 2 anciãos que estavam comigo presencialmente para vir ter comigo, dizer que a comissão de filial gostaria de te informar que recebeu a sua carta, mas a comissão de filial não tem poder, não tem capacidade de mudar a decisão com base nas irregularidades que podem ter acontecido. Então, você continua dissociado. Aí você vai ver a informação que estamos a ver te passar. É a comissão de filial que nos mandou para falar contigo. Estranhei, não entendi. Sinceramente, até hoje não consegui entender como é que eu vou submeter o recurso de um caso que foi cuidado num tribunal, num determinado juiz, mas o tribunal de recurso manda o mesmo juiz que julgou para dizer que receberam as suas inquietações, mas deve continuar assim mesmo. Não consegui entender isso. Então, depois disso, fiquei algum tempo, mandei uma... Deu uma travadinha na conexão novamente, a gente vai aguardar aqui o retorno do Maurício, né? Ele está falando a respeito já do caso da desassociação, né? Que ele voltou, mandou carta, né? Recorreu, não foi válido, mandou uma carta para Betel, e aí a gente vai aguardar o retorno dele na conexão para que a gente possa continuar aqui a nossa transmissão. Ok? Vamos aguardar aqui um pouquinho. Então é isso, pessoal. Veja só que situação que o Maurício passou, né? Foi sequestrado, né? Sequestrado, passou o dia todo, né, para poder falar com respeito à questão do telefone, do aparelho de telefone. São coisas que você vê assim que nem imagina o que aconteçam, né? Por isso que eles não querem que as pessoas tenham contato com o canal crítico, com pessoas que saíram, porque as pessoas passam a ter uma visão, né, sobre como, de fato, é a organização nas entrelinhas, né? Que essa é a grande questão. E aí a gente vai ver, quando o Maurício voltar, né, alguns detalhes, né, que ainda faltam para o seu caso. Voltou. Sim, já estou de volta. Sim, então eu estava explicando. Depois de um tempo, mandei a carta para os anciãos da comissão judicativa. Eu não... Porque o assunto começou a se espalhar. Mas já se espalhava de uma forma... ok. Iniciaram uma ação de desinformação. Uma forma de querer sujar, porque as congregações conseguiram ter um cheirinho daquilo que aconteceu dentro daquela comissão, porque os anciãos são fofoqueiros. Quem foi ancião sabe muito bem disso, que existe muita fofoca lá dentro. Então, mas eles tentaram criar uma campanha de desinformação com base naquilo que, nos fatos. Então, escrevi uma carta dizendo que aquilo que aconteceu naqueles dias, até hoje em dia, me inquieta. Então, eu gostaria de ter uma explicação mais detalhada convosco sobre o que realmente aconteceu. Qual foi a base que vocês usaram para me desassociarem? Porque estou desassociado, sim, mas não consigo entender. Vocês não conseguiram me mostrar qual foi o erro, porque, de certa forma, quando alguém é desassociado, depois há certos versículos bíblicos que os anciãos leem para ele, tipo, isso aqui vai te ajudar a recuperar a sua amizade com Jeová, assim por diante. Mas eu só fui desassociação e acabou. Vai para casa. Tudo bem? Então, é quando
um dos anciãos, o meu antigo superintendente de língua, liga para minha esposa. Ligou para minha esposa, porque eu logo disse, tipo, se nós não acharmos isto, há uma resposta cá dentro, teremos que usar outras vias para resolver isto. Então, é quando ele recebe a carta e liga para mim. Liga para minha esposa, secretamente. Combina com a minha esposa para se reunir à noite de uma sexta-feira. Ele dizia que tinha umas perguntas que queria fazer para ela. Então, a minha esposa veio ter comigo. Eu não sei se eles te comunicaram, mas recebi uma chamada. Desculpa, nessa chamada, o senhor, falando de X, disse que tenho que comparecer no escritório remoto de tradução à noite, por aí 19 horas, para podermos ter uma conversa. Isso seria depois da reunião congregacional de meio de semana. Então, eu logo disse que não vejo espaço, porque quem mandou a carta sou eu. Então, a única coisa que vão fazer só podem te ameaçar ou talvez criarem uma forma também de te associarem. Então, o correto é ficar em casa. Liga para ele agora, na minha presença. Quero ver o que ele vai dizer. Eu estava presente. Ligou e disse que meu marido não me permite vir no salão do rei. Então, ele ficou sem graça. Está bom, não tem problema. Pronto. Depois de um mês, recebo uma chamada do Betel, departamento de serviço. É um homem do departamento de serviço, conseguiram conhecer pela voz. É quando ele liga, diz que recebemos a sua carta, vimos ali as suas inquietações, são inquietações legítimas, mas no seu caso está a ser cuidado de uma forma especial, vai ter cuidado, um cuidado especial. Tudo bem, se assim for, não há nenhum problema. Então, eles decidiram arquivar, posso assim dizer, aquelas cartas, cortaram as cartas. Depois de um tempo, submeti mais uma outra carta. Eu disse que acho que eram 15 dias para me darem uma resposta, porque aqui estou a esperar, mas não vejo desfecho do caso. Então, é quando eles recebem a carta, mas não acabaram dizendo alguma coisa, ficaram, e acabei submetendo a queixa. Uhum. Entendi, Maurício. Agora, como é que ficou? Você falou que nasceu na organização. Você saiu, né, foi convidado a sair da organização, né, de uma forma um pouco, não muito amigável, como você falou aí, né, a sua história. E, além disso, né, você ficou muito conhecida, porque você parou na televisão, muita gente deve ter visto. Como é que ficou essa questão depois de ser anunciado, não sei, com sua família, né, com os seus familiares, ou com os seus amigos, com a família, talvez, da sua esposa, com a sua esposa? Como é que ficou essa situação depois de tudo isso que aconteceu? E as coisas, posso dizer que começaram a ficar um bocadinho difíceis, da parte deles, principalmente, porque eu já não tenho como receber certas ameaças, seja diretas ou indiretas, vindas deles. Mas, da parte deles, por exemplo, a minha esposa tive conhecimento de que recebeu algumas sugestões, ou conselhos, ou ordem, não sei o que é isso, para se separar de mim, de algumas pessoas. E consegui ter informações dessa natureza, de que alguns mesmo tentaram, principalmente quando o assunto foi parar na TV também, houve também pessoas que disseram que seria bom ter um fim. Então, da parte do meu pai, por exemplo, quando o assunto foi a desassociação, não houve nenhum problema. Mas depois de eu ter aparecido na TV, notei que ele já não tem os privilégios. O privilégio, ele é assim um coordenador da minha congregação. Ele perdeu o privilégio. E o grupo onde
o grupo onde onde nós nos reuníamos nos tempos para o campo, também foi removido de casa. Era feito em casa. Era feita em casa a concentração, foi removido e passou para uma outra casa. Então, acho que foi uma mensagem, ou seja, direta para ele. Então, acredito que da parte deles, a vida não tem sido fácil. Eles já sofrem por isso. Verdade, que coisa, né? Que situação. Complicado, é difícil, né? A gente viu aqui durante a sua transmissão, né, algumas imagens, né? Eu acho que essas imagens aí eram das suas atividades enquanto membro, né? Enquanto você fazia o serviço voluntário. O que especificamente você fazia para a organização? No início eu entrei como um tradutor simples. Então, quando entrei lá na tradução, eu era commuter, aquele que sempre vai trabalhar, depois volta para casa no final do dia. Uma das ocasiões fiz essas fotos aí. Era o meu escritório, onde eu trabalhava. Então, depois disso, comecei a sofrer uma espécie de perseguição lá dentro. Lembro-me que um adjunto superintendente de língua, nos tempos, acho que antes de eu fazer um ano na tradução, nesse departamento de tradução, bom, eu não sei o que estavam tramando. Ele me chamou com outro ancião e eles disseram que, bom, eu não sabia falar o inglês, para ser sincero, até agora eu não sei, mas ganhei algumas noções, ganhei noções do inglês já dentro do departamento de tradução. Então, eu não sabia muita coisa da língua inglesa. Então, eles resolveram dizer que eu não estou a participar muito na tradução, por assim dizer, e ele me ameaçou que se eu continuar assim, eu poderia ser removido da equipe de tradução e por trás disso iam colocar mais uma outra pessoa para poder ocupar o meu lugar. Sabe, aquilo foi uma situação que não consegui gerir naquele dia. Foi na minha primeira, no meu primeiro, acho que no meu primeiro mês lá, fui ouvir umas palavras dessa natureza. Tipo, você não está a contribuir, mas tudo bem. Eu ainda não tinha me adaptado naquele setor. Disseram que eles poderiam me expulsar e trazer mais uma outra pessoa, porque eu parecia que eu estava a me desleixar no trabalho, não estava a participar conforme. Então, depois disso, me transferiram, continuava a apoiar a tradução dentro desse escritório remoto, mas eu trabalhava na produção, tipo, pegava os materiais, disponibilizava para os irmãos que traduzem, pronto. E depois disso, fui movido para um outro departamento, que na verdade não foi mover, fazia duas funções, o departamento de gerenciamento de ficheiros da filial, aquele que tinha como missão de destruir certos materiais que estiverem fora de um período. Então eu controlava, geria todos os ficheiros que tinham a ver com o departamento de tradução para a língua que eu cuidava. Então, depois disso, mais tarde, depois voltei para a tradução como um tradutor, até a minha saída. Já era um tradutor. Entendi, Maurício. Ok. Mas no caso, você viveu, né, você nasceu na organização da Testemunha de Jeová. Sim. Quantos anos ao todo ficou? Foram, posso dizer que fui batizado por 12 anos, posso dizer assim? Há 12 anos. Sim. Inclusive você fala na entrevista. Agora, quando você vê a sua história, quando você vê essas fotos, por exemplo, né, de um serviço que você se dedicou para a organização, de uma certa forma, para poder
contribuir, ampliar, né, o trabalho da Torre de Vigia no seu país, né, no seu povo, na sua região. Como é que você vê? Como é que você olha para esse passado recente, né, para todas essas fotos, todos esses momentos que você passou, né, nesse grupo, né, toda a dedicação, tanto tempo que você se dedicou, né, para traduzir ou para ajudar na equipe de tradução, de forma voluntária. Como é que você se sente ao ver isso, depois de tudo que aconteceu? Eu posso dizer que depois de tudo isto que aconteceu, eu posso olhar isto como uma perca de tempo que desperdicei o tempo porque abri mão de várias coisas. Por exemplo, eu tinha condições de poder ingressar a uma faculdade, mas por causa disso, abri mão disso e acreditando que as coisas eram realmente aquilo que eu imaginava, mas no final de tudo descobri certas coisas, descobri muita coisa, na verdade. Há muita coisa que eu descobri durante muitos anos, durante do meu serviço a Betel, que na verdade mexia com a minha consciência. Eu via aquilo como uma forma, como uma coisa que estava errado, só que não tinha. Eu já sabia que expor aquilo ou procurar uma pessoa para tentar entender melhor, aquilo seria considerado como apostasia. Então abri mão de muita coisa por causa deste serviço, mas fui ter para depois no final de tudo ter uma saída menos honrosa, por podemos assim dizer. Eu posso considerar isso como um desperdício de tempo. Desperdicei muito tempo. Uhum. Entendi. Hoje, depois de tudo isso que você passou, né, como é que você vê a organização? O que você acha da organização das Testemunhas de Jeová? Bom, eu vejo a organização, principalmente nesses últimos tempos, vejo já como uma organização que está a tentar se estabilizar dentro de uma tempestade, por assim dizer. Quem vê de fora, olhando isso já como uma pessoa que estou a analisar, estando fora, vejo que é uma organização que está a tentar se estabilizar por tanta coisa que se estragou e tanta coisa que muita gente já está a conseguir ver, consegue abrir o olho para ver, está a tentar manter, posso dizer assim. É uma organização que já está a tentar manter. Não está numa situação de atrair mais os membros. É a minha análise, posso dizer assim. Não está mais para atrair novos. É certo que eles estão nesta campanha, mas o foco da organização agora é tentar manter, estabilizar, manter aqueles que já estão lá. Porque fora já está sendo, acredito eu, que está sendo difícil de trazer pessoas. Porque muita coisa da organização já está a ficar conhecida em todo mundo. Essa situação, né, de você passar a questionar, né, a entrar em fóruns, né, você em algum momento você teve medo, né, você ficava com medo de talvez estar fazendo o errado, de você ser o errado da história, né? Como é que você se sentia, né, quando você passou a despertar esse processo de realmente entender, né, todo esse sistema da Torre Vigia? Bom, medo, posso dizer que tive um pouquinho de medo quando tive contato, mas foi um bocadinho diferente porque muita coisa eu já conseguia ver bem antes de... Eu só ouvia falar de apóstatas, mas ainda não tinha tido a oportunidade de entrar em contato com o material que eles produziam. Mas eu, sozinho, existem algumas situações que já me despertavam. Tipo, eu conseguia ver que isto aqui
pode não estar correto. Por exemplo, uma das coisas que mais me intrigava, posso assim dizer, tinha a ver com os ungidos, os 144 mil. Eu sempre tive dúvidas. Como é que uma pessoa sabe quem é ungido? Por exemplo, uma questão foi essa. Então, eu fazia a pergunta a certas pessoas. Primeiro, acho que perguntei à minha mãe, se não me engano, ao meu pai. Mas, ok, mas como é que a pessoa sabe que eu sou ungido e posso tomar dos emblemas? Como é que a pessoa sabe? Ok, a resposta é aquela mesma. A pessoa não tem, é uma pessoa que não tem dúvida, tem a certeza que realmente, ok, tudo bem, eu questionava, tudo bem, mas será que é só eu ter a certeza? Será que se eu ter a certeza de que posso tomar dos emblemas, faço parte? Ele, ok, isso aí é o assunto da pessoa com Jeová. Se chegar a sua vez, se tu fores um deles, tu também vais saber, sabe? Foi uma resposta aqui para parecia que estava a me afastar, alguma coisa estava a se esconder por trás. Uhum. Então, várias outras coisas que aconteciam lá dentro que eu presenciei. Então, fui para entrar em contato com os fóruns, assim como os canais de YouTube, inclusive o seu também, na altura. Quando surgiu, eu já estava a ver outros canais dos outros ativistas da comunidade. Então, já no início, o único susto foi, tipo, ninguém está me a ver, mas, do tipo, eu estava a fazer algo errado. Não, eu já tinha certeza que alguma coisa está por detrás disso, porque não faria sentido a organização estar a falar dos apóstatas, sendo que eles estão a mentir. Ok, são apóstatas, estão a mentir, mas só pelo fato de estarem a repetir essa mensagem, também fui para lá com um bocadinho de certeza de que alguma coisa de errado pode estar a acontecer. Então, o medo foi, tipo, será que ninguém vai me apanhar só? Mas, tipo, eu estou a errar. Não. Uhum. Legal. Não. O Maurício, como é que você hoje vê, né, eu gosto de fazer essa pergunta para que as pessoas possam também entender, e é claro que não necessariamente você precisa saber, né, ou já ter uma resposta sobre isso, porque eu acho que faz parte de uma construção. Mas como é que você hoje vê a questão da espiritualidade? Você acredita, você não acredita, você ficou assim meio traumatizado com respeito à questão espiritual, religiosa? Como é que é o Maurício hoje, depois de tudo isso que você passou? Eu acho que depois de tudo isso que eu passei, bom, acho que apenas perdi a confiança por uma organização. Eu posso dizer isso, mas em outras questões relacionadas a Deus, assim por diante, que são escritas na Bíblia, eu acho que, não é eu, de certa forma, acho que não perdi, como posso dizer, eu acho que continuo acreditando em Deus, por assim dizer, mas apenas perdi a confiança por uma organização. Acho que não abalou esse meu lado. Apenas foi com uma organização de humanos. Okay. Entendi, muito bom, né, diferenciar isso, né, colocar essa distinção. E o que você pretende, né? O que você está esperando agora para o futuro, não é? Qual é o teu plano de vida? O que você almeja agora para você? Isso é uma coisa mais pessoal sua. E eu pergunto isso porque depois desses anos que você passou, né, de dedicação, né, você, de uma certa forma, agora tem um pouco mais de tempo disponível, convenhamos, né? Porque muito tempo era dedicado à torre de vigia, né, seja no serviço que você fazia, mas no tempo de se preparar para a reunião, ir para a reunião, pregação. Então, muito no nosso tempo, né, a gente
dedicou à torre de vigia. Não era nosso, era deles. E o que você tem de planos, o que você pensa para a questão do seu futuro, seus objetivos, os seus alvos agora, pessoais? Bom, os meus alvos pessoais, depois de eu terminar essa batalha legal que eu iniciei, talvez vou precisar de reorganizar a minha vida. Sim, tudo aquilo que eu não consegui por ser impedido, por exemplo, falamos de anos dedicados para a torre de vigia, enquanto, na verdade, abri mão de certas coisas que, tudo bem, são coisas que se alinhavam, de certa forma não eram, como, por exemplo, fazer faculdade, assim por diante. Então, eu pretendo, com o futuro, tentar reorganizar a minha vida dessa forma. É a única coisa que eu posso fazer. Talvez, quem sabe, no futuro, talvez possa tentar ajudar mais gente de uma outra forma a tentar ver o que realmente está por trás. Mas com uma condição, se eles darem, não vou expor nada, mas se eles continuarem assim, terei que fazer já que existe um grupo, né, que fica monitorando, já está aqui o recado, né? Só depende deles, né? Sim, porque tenho muita informação, por assim dizer. Tenho muita informação muita informação, desde que eu servi como servo ministerial, ancião, ETEL. Há muita informação ainda arquivada que as pessoas devem saber. Não é uma coisa de termos que impedir as pessoas de saberem a verdade. Nós dizemos que somos nós que temos a verdade, que é o caso deles. Tem que saber o outro lado da verdade. Então, acho eu que posso, embora é um trabalho que eu faço há muitos anos, de diferentes formas. Já faço há muitos anos, mas já tive que mostrar as caras já de uma outra forma. Mostrar aquilo que é. Sim. É verdade, né? É muito bom. Se mudarem, eu não tenho nada a dizer. Estarão perdoados. Então, olha aí, pessoal que monitora, pessoal aí de Betel, né, das filiais que monitora os canais, né? Eu acho também, eu acredito totalmente nisso que você está falando. Eu acredito que deve ter pessoas lá que veem, que monitoram para saber o que está acontecendo, porque assim, eles precisam. Vamos dizer o seguinte, né? Existe muita gente divulgando informação sobre a torre e eles precisam, de uma certa forma, se defender. Então, como é que eles vão preparar algum material? Como é que eles vão preparar alguma revista, alguma coisa, sem saber o que está sendo falado sobre? Então, eles têm que saber, né? Então, eu acredito muito que realmente existe pessoas que fazem isso, ou para poder punir, né, ir atrás do pessoal que está envolvido, ou até mesmo de se defender, né, nas revistas, nas reuniões, né, para poder não permitir que as pessoas abram e tenham outro tipo de visão. Isso que você falou, Maurício, me lembrei de uma revista que eles falavam o seguinte, né, eles falavam assim, que as pessoas não conhecem todos os fatos. A gente precisa conhecer todos os fatos, para que a gente possa fazer um juízo, né, um julgamento sobre isso. Então, muitas vezes a pessoa não conhece todos os fatos, conhece parcialmente, e aí a mesma organização que incentiva os irmãos a agir dessa forma, com os outros irmãos, né, tentando ver o outro lado da moeda, eles não querem que você veja o outro lado da moeda deles mesmos, só o lado deles. E todos que pensam diferente, eles rotulam como sendo falsos, mentirosos, ou agora, como eles usam muito, meias-verdades. Né? Antes eles falavam que era só mentira, mentirosos, são raivosos, agora são meias-verdades. Né? É verdade. Então, há outro detalhe
Quando eles produzem as revistas, eles parecem que têm a tendência de, nas revistas, quando falam de apóstatas, eles parecem que têm uma tendência de mostrar que a apóstata é uma pessoa que está contra os versículos bíblicos, tipo, a coisa X, Jesus fez a coisa X, tipo, uma pessoa que só questiona, tipo, ok, se Jesus fez isto, como é que foi possível acontecer, sendo que, logicamente, isso não faz sentido. Eles tentam colocar na mente de todos que a apóstata só trata desses assuntos, enquanto, ok, até o nome apóstata é meio feio, não deveria ser assim, mas a nossa missão é só pegar aquilo que a organização tenta esconder, mas que ela faz, e coloca. Eu me lembro que uma pessoa, um amigo, me ligou e disse que, epa, eu estou achando que eu acho que tu pode ter razão em algum caso, mas acredito que vas acabar virando aposta. É sobre depois da reportagem. Vas acabar virando uma aposta. Eu apóstata? Ele sim. Opa, como assim? Porque a única informação que eu disponibilizei, tirei da organização. Então, tu estás a tentar dizer que a organização está a produzir materiais apóstatas. Esconde. E quando ele coloca a mão na cabeça. Realmente. Bom, ele não pode concordar comigo, mas eu não fui pegar informações que a pessoa produziu. Todas as informações que eu tirei são informações que eu procurei dentro, tirei. Então, se dizes que eu sou a virar uma apóstata, é porque a organização está a produzir materiais apóstatas. E a partir daí, nunca mais. Nunca mais. É verdade, exatamente isso. Se bem que a organização confia nas informações que produz, qual é o medo de disponibilizar? Qual é o medo que ela tem de as pessoas verem? Por que eles ficam tão preocupados quando as informações começam a se espalhar na internet, sendo que são informações que são produzidas com a ajuda do Espírito Santo e, ao mesmo tempo, são informações, é um alimento espiritual, por assim dizer, é para dar direções ou orientar os anciãos, surpreender circuito e assim por diante. Qual é o medo? É verdade. Maurício, isso que você me falou, me lembrei de uma situação, né? Porque faz cerca de 4 anos que eu faço vídeo, né? E eu comecei sem mostrar o rosto. E era só falando sobre a organização, né? Porque é exatamente isso, falando da história da organização, das coisas que aconteceram, que muita gente não sabe, das datas do fim do mundo, das mudanças que eles fizeram, né? Teve um vídeo que eu fiz até um pouco tempo atrás sobre o livro Poderá Viver para Sempre no Paraíso da Terra, que o mesmo livro teve 2 versões com um ensinamento diferente. Um dizia que Sodoma ressuscitava, o outro disse que Sodoma não ressuscitava, e eu trouxe isso a público, né, para as pessoas saberem. Isso são coisas da organização, a história da organização. E aí as pessoas dizem, não, você é apóstata. Por que apóstata? As pessoas têm que me agradecer que eu estou fazendo a organização conhecida, mostrando os seus ensinamentos, mostrando as suas publicações. Então, assim, é um trabalho de pioneiro. Porque eu estou divulgando a organização e todo mundo agora conhece ou passa a conhecer as histórias, né, de forma como ela é lá na publicação, né? Então, mas é o quê? Essa questão é porque você faz as pessoas raciocinarem e entenderem que esses homens que estão na posição de liderança, que é o corpo governante, eles são os homens como qualquer um. Então, o que vem na revista, o que vem no livro, são coisas ali que qualquer pessoa pode questionar e não precisa concordar. Só que eles não podem falar isso. Claro. Não pode. Jamais. Não pode. Né? Porque perde o controle. Pode. Verdade. Entendeu? É verdade. Então, a pessoa é apóstata por falar a verdade sobre a organização, por mostrar as publicações, por mostrar a sua história. Né? Mas é por quê? Porque o sentido de apóstata lá na organização não é discordar de Jeová, de Jesus, da Bíblia.
é discordar do corpo governante. Exatamente. É isso. Tem um ponto que eu me lembrei agora. Tudo bem. Muita gente, quando a reportagem saiu, começou a pensar, ok, ele é um apóstata. Outros ficaram no meio, ok, olha, deve ser um apóstata, mas alguma coisa de errado aconteceu. Tudo bem. E olha o que acontece já. A organização, depois da reportagem passar, só para ver uma coisa interessante que aconteceu, sei que o apóstata mente. Realmente, eu poderia desafiar a organização a provar isso. Já que o apóstata mente, eles consideravam aquilo como aquelas informações como informações apóstatas. Semana a seguir, eles ligam para os jornalistas que passaram, que ouviram a minha história. Tudo bem? Houve convidaram os jornalistas para um salão de eventos a uma cidade localizada na cidade, um salão que se encontra na cidade da Machixe, a uns 70 quilômetros da Massinga, onde eu vivo. Então, eles convidaram os jornalistas para lá. 2 jornalistas das TVs perguntaram, ok, o que é que vamos tratar nessa vossa reunião? Eles disseram, ok, nós queremos mostrar como é que a organização funciona. Tudo bem? Então, os jornalistas disseram, tá, tudo bem. Nós só poderíamos aparecer se fosse que vocês querem contradizer a informação que foi posta a circular na semana passada. Vocês têm um direito de resposta, segundo a lei de imprensa moçambicana. Eles disseram que não, nós não queremos responder, estamos distantes, nos distanciamos daquilo que ele falou, nós só queremos mostrar como é que a organização funciona. Tudo. Então, os 2 disseram que não, nós não vamos aparecer. Preferimos ficar. Um, por curiosidade, e por sinal é marido de uma testemunha de Jeová, jornalista também. Ele é jornalista, marido de uma testemunha de Jeová. Foi por curiosidade, eu preciso ouvir o que esses homens têm para dizer. Chega lá, é um salão de eventos, está dentro de um hotel, mas acho que é o mais luxuoso da cidade da Machixe. Eles arrendaram, a organização pagou uma sala tão grande para colocar acho que foi um projetor e um laptop, e aquele jornalista curioso chegou lá para ouvir o que eles tinham para dizer. Ele sentou e quando começam já a exibir os vídeos da nossa amada organização guiada por Deus, pronto, começaram a exibir aqueles vídeos, e aquele homem disse que parei. Eu vim para aqui para tentar entender sobre aquela situação que nós relatamos. É o jornalista do jornal impresso. Uhum. Eu quero entender a vossa versão dos fatos, visto que quando ligamos para o superintendente de circuito, o superintendente de circuito se distanciou, disse que ainda precisa pedir a permissão para o Betel e depois ia retornar a chamada, mas no final de tudo não retornou a chamada. E a reportagem teve que passar a si mesmo. Então, eles dizem que não, nós não queremos falar daquilo. Aquele jovem está mentindo. Ele está com raiva de ter saído da organização. Pois, vamos lá considerar o seguinte. Uma pessoa que trabalha numa empresa, e aquela empresa decide expulsar aquela pessoa, você acha que vai falar bem daquela empresa? Ele não pode falar bem daquela empresa. Sim, é o que está acontecendo com ele. Ele também está com raiva, então você não precisa prestar atenção naquilo. Eu disse que não, mas porque eu já tinha mandado alguns dados para os jornalistas que comprovavam aquilo que eu falei. Então eu disse, opa, mas eu tenho bases naquilo que ele disse, temos algumas bases que suportam aquilo que ele disse. Então, se assim for, nós vamos processar a todos os jornalistas que passaram aquela entrevista. Processar por quê? Nós precisamos processar porque vocês gravaram, olha já o ponto mais interessante, vocês passaram a gravação da chamada com o superintendente do circuito sem autorização dele, então nós precisamos submeter
uma queixa contra os jornalistas do seu todo. Ok, aqui o assunto que nos trouxe, vocês estão a fugir do assunto, estão a tratar de querer processar os jornalistas. Os jornalistas dizem que tudo bem, podem processar os jornalistas, mas nós estamos a fazer apenas o nosso trabalho. Vocês não devem nos impedir de fazer o nosso trabalho. Então, aquele jornalista despediu, disse que, pá, eu preciso ir, porque aqui vejo que já o espírito de brandura e paz dos irmãos do Betel, do Departamento de Informação Pública, voltou uma hora depois, já quando já tentam pedir desculpa ao jornalista. Ah, sim, epa, você deve esquecer isso. E manda um prato ali de comida e um sumo para ele poder tomar. O jornalista fez a melhor coisa. Negou de tomar aquela refeição. Eles ficaram tristes. Ok. Por que para... Ok, eu estava... Segundo eles dizem que eu estava a mentir. Tudo bem. Vamos lá ir por fases. Eles acharam que aquilo é mentira. Mas por que tanto investimento para provar que eu estou a falar? Eles estão a falar, eles é que têm a verdade. Fica aí a questão. Exatamente. Maurício, a gente vai chegando já aqui nos minutos finais da nossa transmissão, né? Foi maravilhosa, foi excelente, deu tudo certo. Eu gostaria que você fizesse as suas considerações finais, os seus agradecimentos, deixasse, se caso você quiser, alguma mensagem para as pessoas que vão lhe assistir, antes de a gente se despedir, tá? Então é contigo aí. Ah, então tudo bem. Eu só apenas gostaria de agradecer no momento que eu comecei a fazer que criei um usuário na internet. Existem pessoas, inclusive do Brasil, que falantes do português, que vinham me apoiar, mandavam mensagem. Agradeço muito pelo todo o apoio que me deram naquela época. Assim como no momento em que eu fui expulso e apareci informando que fui expulso do Betel, assim como fui desassociado, muita gente me mandou mensagens nos tempos e me dando forças. Então, agradeço muito a toda a gente que me deu forças no momento que eu mais precisava. Então, tendo uma forma de tentar concluir, posso dizer que dentro em breve, no dia 12 de setembro, teremos um julgamento já. O processo conseguiu avançar para julgamento. Então, eu acredito que das próximas vezes, ou em breve, nos veremos para ver, esclarecer o que surgiu lá, porque acreditamos nós que haverão revelações lá dentro do tribunal. É o que posso dizer, no entanto. Muito bem. Então, a gente vai aguardar ansioso, vamos torcer muito, né, para que dê tudo certo, que a justiça realmente seja justa para você, né, e o resultado, né, do que acontecer possa também ser justo e ajudar outras pessoas a entenderem o que de fato é o sistema da Torre de Vigia. Maurício, para mim foi um prazer, cara. Você é um guerreiro, o Maurício é brabo demais, como a gente diz aqui no Brasil, tá? Você realmente pode ter certeza que, apesar de todo o resultado, né, que é essa exposição para você com certeza contribuiu para muitas pessoas a passarem a pensar ou analisar que pode ter alguma outra coisa, para que as pessoas possam entender o contexto geral, né? Ver o outro lado da moeda, né? Conhecer todos os fatos, como a própria organização estimula os membros a fazer isso entre si. Então, você, cara, é um cara muito corajoso mesmo, tem a minha admiração. Esse canal sempre vai estar disponível para você vir aqui, falar, né, trazer as atualizações, e eu fico aguardando, né, essas atualizações aí para você, para que a gente possa trazer aqui para as pessoas. Um abraço para o pessoal aí de Moçambique, né, que acompanha também aqui o canal,
tá? E fico muito feliz de ter você aqui, tá bom? Um abraço aí para você, meu querido. Muito obrigado, meu amigo. Foi um prazer estar. Vou me despedir aqui do pessoal que acompanhou a nossa transmissão. Muito obrigado, pessoal, por ter acompanhado. Deixa aqui a sua curtida, que isso ajuda muito a alcançar mais pessoas. Compartilhe para outras pessoas se você ainda não fez. E deixe uma mensagem aqui, uma mensagem carinhosa para o Maurício, né, pela coragem que ele teve, por toda a disponibilidade e a disposição que ele teve de falar sobre as coisas que ele conhecia, que ele tinha conhecimento, que com certeza vai ajudar muitas pessoas na região dele. Então, deixa aqui uma mensagem para o Maurício, tá? Que depois ele vai ler com toda certeza. Vou ficar me despedindo por aqui. Um abraço a todos. Tchau, até a próxima transmissão aqui ao vivo no canal do Pioneiro.